Mais um dia, mais um mangá de cultura para nós explorar a lore. E cara, só pelo título e pela primeira cena, já dá pra ter uma noção de que tipo de mangá a gente spawnou dessa vez. Cá estou eu, e com medo, então segure minha mão e vamos juntos nessa aventura. Eu espero de verdade que todos saiam sem sequelas. Basicamente, a meia-irmã do protagonista é uma mistura de amante e psicopata, com uma personalidade explosiva. O título desse mangá já demonstra que estamos em águas extremamente perigosas. Minha meia-irmã que diz morra morra pra mim todo dia e tenta me hipnotizar para eu me apaixonar por ela enquanto durmo. A história gira em torno de um cara forçado a se apaixonar por sua meia-irmã Yandere. Caso contrário, ela explodirá a ferramenta dele. Bom, mais um retrato emocionante de amor fraternal, extremamente suspeito. A trama começa mostrando uma linda interação entre os dois irmãos, aonde a menina vai acordar o seu irmãozinho. Nosso protagonista pergunta a sua irmã, Shizuko, se algo está errado. Qual é, Shizuko? Tu tá sentada em cima da peça. Dá pra dar licença? Então a menina tira uma moeda do bolso e diz que ele deve beijá-la. Mas antes de chegarmos a esse nível de afeto, vemos o garoto calçando os sapatos quando Shizuko aparece do nada, mandando ele sair do caminho e já mete logo uma pedalada carinhosa nele, lembrando que ele nunca deve falar com ela na escola. Ela diz que não suporta a ideia de ser a irmã mais nova dele, e ainda o chama de o pior ser humano possível, antes de sair andando. O prota tá lá, confirmando e sendo bulinado. E ela me meteu um você é nojento, totalmente de graça. Na escola, o protagonista, Ichigawa, é cumprimentado por uma garota chamada Rinko. Ela fala que os olhos dele parecem mortos de novo e pergunta se Shizuko tem o bulinado de novo. Mas Ichigawa responde que isso não é da conta dela. Seco, grosso, espesso. Só que Rinko diz que não concorda com isso e o abraça, falando que afinal ela gosta muito dele. Essa era dentro fácil. Ichigawa mete um tatá obrigado, como quem tá comprando mandioca na feira. Parece que é diferente da irmã dele, que manda ele dar Alt F4 todo dia para ela lutear seus itens. A Rinko diz que gosta dele todo dia. Porém, Ichigawa pensa que embora a Rinko diga que gosta dele, ele acredita que ela só quer ser sua amiga. Ah não, esse prota desgraçado. Ninguém esfrega os peitos em ti querendo ser tua amiga ou animal. Ele tem 120% de certeza de que se confessar seus sentimentos, vai levar um belo pé na bunda. Rinko, no entanto, diz para ele criar coragem, parar de ser mole e mandar Shizuko lavar uma louça. Ela acredita que Shizuko gosta dele e que se ele se impor, ela vai ouvir. Mas Ichigawa não concorda. Afinal, quem ama alguém não dá uma pedalada na outra pessoa. Pedalada do amor. Então Rinko apresenta a Ichigawa o termo tsundere. Eu já tinha até esquecido que essa espécie existia. Ultimamente eu tava concentrado tentando sobreviver das malucas com objetos cortantes. Quando Shizuko percebe que ele está olhando para ela, ela mete um morre seco. Ichigawa se pergunta se isso ainda pode ser considerado tsundere, ou se ela é algo mais extremo. Ele relembra que conheceu Shizuko há 12 anos, quando ela perdeu os pais. Na época, ele tentava animá-la, mas nunca deu certo, já que ela o vê como um inútil irritante, como um fio de cabelo grudado na bunda. Enquanto isso, Rinko achava que as interações deles foram um sucesso, dizendo que Shizuko estava de bom humor hoje. Mas Ichigawa sabe que qualquer pessoa com o mínimo de inteligência perceberia que sua relação com Shizuko já era. De volta para casa, Ichigawa está deitado no sofá, quando ouve Shizuko chamá-lo de Oni-chan. Ele pensa que está tendo um surto, já que ela nunca o chamaria assim. Mas então, ela diz que ele é dela. Que isso, rapaz, tá maluca? Ô pai, a Shizuko tá querendo dar pra mim de novo. Quando ele olha, vê Shizuko em cima dele, com uma moeda, que ela pendurou como se estivesse enfeitiçada. Confuso, Ichigawa descobre que ela está tentando hipnotizá-lo. Então, quando ela diz que se ele estiver acordado deve funcionar, ele tem a ideia brilhante de fingir que está dormindo. Ele escuta Shizuko ler as instruções para controlar sua mente. Aplicando a hipnose, você terá um escravo fiel.
Porém, se o hipnotismo falhar uma única vez, a pessoa se torna imune a ele. Use com moderação. Suando de nervoso, Ichigawa pensa que Shizuko não tem como acreditar nessa besteira de hipnose. Mas ele está quadradamente enganado. Com um sorriso, ela avança para a próxima etapa. E o acorda para continuar. Acorda, vagabundo! É hora da hipnose. E esse vídeo é um oferecimento de Padaria Scans, tradutor, ou farinha, revisor, ou engenheiro, typer, ou flanelinha, Red River, ou vinho, cleaner, ou leite, CQ, Loli Shark, equipe foda, tá de parabéns. Ela revela que já testou o método com uma amiga e funcionou. Enquanto isso, Ichigawa teme que se o plano der certo, ele tem certeza de que sua reputação será destruída para sempre. Ele acha que se ela assumir o controle, vai ordenar que ele fique pelado e saia correndo pelas ruas. Como ele ainda não acordou, Shizuko decide abrir os olhos dele à força e fazê-lo olhar fixamente para a moeda, que balança de um lado para o outro. Balança daqui, balança de lá. Por algum motivo, nosso protagonista começa a se sentir tonto e sua consciência parece afundar cada vez mais. Enquanto se lembra de Shizuko, ele sente muito por nunca ter conseguido fazê-la rir. Porém, enquanto isso, da perspectiva da Shizuko, ela está lembrando de uma vez que ele a levou para ver o céu estrelado à noite. E foi uma das primeiras vezes que ela sorriu, o que a deixou toda serelepe. Então Shizuko anuncia que vai hipnotizá-lo. De repente, ela diz que ele vai se apaixonar por ela. Ouvindo isso, ele fica chocado e sem querer, seu corpo se move, libertando-o do feitiço. Shizuko cai no chão e pergunta o que ele está fazendo. Nosso garoto percebe que a hipnose falhou, mas, mais importante, fica incrédulo com o que acabou de ouvir de sua irmã. No entanto, Shizuko acredita que ele ainda está sob o efeito do feitiço, deixando Ichigawa completamente confuso. De repente, ela saca uma furadeira automática e declara que se o feitiço não funcionar, ela vai ter que perfurar o negócio dele e depois vai se juntar a ele num mundo melhor. Misericórdia! Essa é perigo extremo, fique longe, mantenha distância. Desesperado com o destino de seu membro, Ichigawa diz: tô hipnotizado, incrivelmente hipnotizado. Shizuko então pergunta se ele a ama. O pânico toma conta dele, pois se ela descobrir que ele não está realmente hipnotizado, ele pode se tornar o novo integrante do clube dos donuts de anime. Vai ficar que nem nosso colega Obito. Sem escolha, Ichigawa decide fingir e diz que a ama. Shizuko começa a corar intensamente, porém do nada ela pula em cima dele, o chamando de pedaço de lixo, ciscou um pervertido por se confessar à própria irmã. Em seguida, ela sorri, acreditando que a hipnose funcionou perfeitamente. Ele pergunta o que houve, dizendo que fará qualquer coisa que ela quiser. Ela fala gaguejando beijo, e então ela puxa o braço dele e já mete um dominate, o colocando de volta no sofá. E com uma expressão séria, ordena que ele a beije. Nosso protagonista pergunta se ela, por favor, poderia repetir o que disse. Eu falei pra me beijar, merda! No final, Ichigawa se levanta e começa a ir embora, como se nada tivesse acontecido, dizendo que vai ao mercado comprar um peixe chamado Kiss Fish. Mas Shizuko o interrompe. Eu não falei nada sobre peixe. Tu tá querendo morrer, seu bosta? Jesus Christ, what the hell is going on? Tentar me fazer ficar apaixonado já era demais. E agora mais isso? Só pra confirmar, de que tipo de beijo estamos falando aqui? Como é? Que tipo? Daquele tipo de beijo. Aquele mesmo, com troca de saliva e tudo mais. O cara já mete um my godness. Ela então já pega a furadeira novamente. Qual foi, colega? Tá querendo morrer? Tá hipnotizado ou não tá? Tô totalmente hipnotizado, 100% hipnotizado. Fé em Deus. Então bora, se mexe logo e faça o que eu tô mandando, seu bosta. Mesmo hipnotizado, você continua um idiota. Ichigawa entra em colapso mental. Apesar de não serem irmãos de sangue, ele se recusa a beijá-la de qualquer maneira. Então, usando suas habilidades de atuação dignas de um Oscar, ele finge ter batido a cabeça com força, dizendo que seus neurônios estouraram. Ele começa a babar e a afirmar que é um virgem, que realmente não sabe nada a respeito desses assuntos. É que não sabe como realizar essa ciência alienígena avançada.
conhecida como beijo. Mas Shizuko pega sua furadeirinha de bolso outra vez e começa a cutucá-lo. Piadinha, era uma brincadeira. Porém ele decide cair atirando, insistindo que ele precisa de mais detalhes para fazer o que ela quer. Se ela não fornecer mais detalhes, como ele poderá fazer o que ela está pedindo? Mais detalhes, é? Veja bem, isso não é como se eu quisesse que você viesse por trás com um pouco de força, nem nada do tipo. Ele grita que não se moverá nem sequer 1 centímetro, a menos que ela explique exatamente o que quer que ele faça. Eu estou hipnotizado agora, minha cabeça não tá funcionando. Você sabe, a única coisa que eu sei é que preciso deixar o like no vídeo e mandar um salve pros membros. Amém. Irritada, Shizuko começa a duvidar se ele está realmente hipnotizado. Ele acredita que será embaraçoso demais para ela explicar para ele como quer ser beijada. Então vai tirar o time de campo. Porém Shizuko grita que chegou muito longe apenas para ser beijada, então prefere a morte a desistir da missão agora. E o guerreiro continua metendo louco, falando que necessita de mais detalhes. Já prestes a perder a paciência, ela fala que ele é um vagabundo, que não tá querendo trabalhar, é que só queria que ela falasse essas coisas obscenas em voz alta. Então ela fala que dirá isso apenas uma vez, então era para ele escutar com muita atenção, porque senão vai ser furado. De repente, ela reúne coragem e, em um modo turbo, diz que quer que ele a pressione contra a parede e sussurre coisas não celestiais, e o resto me recusa a comentar. Ichigawa fica se perguntando em que tipo de fantasia de anime ele foi parar, enquanto Shizuko parece extremamente satisfeita, como se tivesse acabado de se tornar membro do Kazuo. Acalme-se, embora eu queira rir de como ela é uma masoquista maluca, ela ainda tem uma furadeira. Ele pensa que ainda pode mandar ela soletrar. Chega, já entendeu, agora me beije, seu pervertido safado. Ela então vai até a parede e se posiciona, avisando que não pode mais esperar. Come on here. Veja bem, você poderia soletrar para mim? Você não vai fazer isso, né? Você não tá hipnotizado? Você vai morrer. Ichigawa percebe que está acabado. Se não fizer o que ela ordena, ele morre. Mas se fizer, morre de vergonha. Então ele escolhe a opção mais sábia. Então ele a pressiona contra a parede, assumindo uma postura cheia de testosterona e confiança, como se fosse o cara mais imponente do mundo. E ela gosta muito. Ofegante, ela fala que isso é errado. E essa maluca fica repetindo a palavra com I, pra que ficar lembrando disso? Então ele fala que ela não é a sua irmã, ela é a sua... eu não vou falar isso não. Mas ela já se derrete toda, falando que isso é tão cool. Daí eles chegam mais perto e tal, aquela coisa toda. Nosso protagonista fecha os olhos, pede ajuda a Deus e começa a se aproximar dela com os olhos fechados. Por sorte, sua mãe chega em casa e grita que está de volta, interrompendo aquela cena de perigo iminente. Shizuko, frustrada, o segura pelo pescoço e ordena que ele esqueça tudo o que aconteceu. Ela avisa que na próxima hipnose ele vai se apaixonar perdidamente por ela. Essa menina parece demais com um chupador, também conhecidos como vampiros. A mãe dele entra na sala, percebendo algo estranho no ar entre os dois. Ichigawa tenta disfarçar. Ela se levanta e emite um "espero que você caia em um bueiro e morra", seco, grosso, espesso. Descobrimos que ele também é ator de light novels, e uma de suas histórias foi publicada como livro. Shizuko entra no quarto dele com um olhar suspeito e saca novamente a moeda hipnótica. Lá vai ela montar no Onichan, ordenando que ele olhe para ela. Shizuko diz que ele será o irmão mais velho que a ama. Esse papo tá muito estranho. Fingindo estar hipnotizado, Ichigawa responde que a ama, apenas para evitar problemas, como um buraco no peito, causado por um objeto leve, porém perigoso e pontiagudo. Shizuko fica completamente vermelha ao ouvir isso, mas começa a estrangulá-lo, enquanto o chama de pervertido, por confessar seu amor à sua própria irmã. Papo de doido. Ela o arrasta para fora do quarto e o leva até o dela, mandando-o sentar na cama.
Depois vai até o armário, pega um livro e ordena que ele leia a página 16. Como é a história? Leia, vagabundo! Você não tá hipnotizado? Tá querendo morrer? Ele acha que tudo ficará bem, já que ler um livro não parece grande coisa. Até perceber que o título Estou apaixonado pela minha meia-irmã Tsundere, nem um pouco suspeito. E parece que quem fez esse livro foi ele. Então ele também gosta do caos e do crime. E aqui eu já peguei um furo de roteiro. Como que o título do livro do cara é Minha Meia-Irmã Tsundere e ele não sabia o que era uma Tsundere? Ele pergunta por que ela tem o livro assim. Irritada, Shizuko responde que não se atreva a zombar de sua escritura sagrada. Nesse momento, Ichigawa percebe que ela é uma grande fã de seu trabalho. E Shizuko revela que já leu o livro mais de 100 vezes, enquanto colecionava todos os produtos relacionados. O cara já pensou, agora fudeu, maluca detected. Ao ouvir isso, Ichigawa fica tão chocado que começa a sangrar pelo nariz. Ele começa a ler a página 16 e percebe que sua escrita é tão vergonhosa que parece obra de alguém completamente bêbado. Shizuko exige que ele leia em voz alta. Sabe o que é? Acho que isso aqui tem etes em demasia. Talvez devêssemos ler algo mais leve, como a galinha pintadinha e o galo galudão. Leia agora, seu merda! Enquanto Ichigawa lê, sente que está sendo torturado e deseja desaparecer da face da terra. Então ele lê, abre aspas, você está muito fofa, eu gostaria de comê-la, Zanha, neste café da manhã. Aí ela fala que os seus 2 ovos fritos são todos dele. Essa tradução tá meio estranha. E um deles ainda tá pensando que gostaria de ser comido. Eu espero que não seja o Proto, ou espero que seja ele. Agora eu fiquei confuso. Daí ela mete que vai fazer 2 ovos pra ele. Sei lá, papo de esquizofrênico. Shizuko, corando intensamente, pega de onde ele parou e começa a ler a história ela mesma, ordenando que ele continue quando termina. Continua lendo, seu merda! Aos poucos, Shizuko se deixa envolver pelo enredo e de repente levanta o moletom, dizendo que é a hora de se alimentar. Credo. O cara já se levanta todo torto, todo pimposo, pronto para cometer um crime. Ichigawa fica completamente vermelho. Eu nunca sei quem é quem aqui. Pra mim, Ichigawa é nome de fêmea. E que porra é essa de Gaia? Tá maluco? Do nada, o cara já fica como? Hemorragia cerebral. O que acaba o salvando de cometer uma atrocidade. Vocês querem mangá de Yandere. É isso que eu ganho por ir atrás de mangá de Yandere. Eu tenho que andar pelas profundezas do inferno. Shizuko tenta estancar o sangramento, mas a cena muda para a sala de aula de Ichigawa. Ele está sentado com os olhos apagados, quando Rinko aparece. Ela diz que está preocupada, pois ele parece exausto, como se estivesse acabado de ficar 3 dias e 3 noites maratonando e dando like em todos os vídeos do Kazuo. Rinko então chega bem pertinho do ouvido dele e pergunta, você já deixou aquele like molhadinho? Ela pergunta de uma forma bem suspeita se isso tem algo a ver com o Shizuko. Ichigawa nega, mas Rinko brinca, dizendo que percebeu sua mentira pelo movimento do nariz. Mesmo assim, a reação dele confirma suas suspeitas. Ela oferece conforto, dizendo que ele pode deitar a cabeça no colo dela. Ela então já dá aquela provocada, de quem tá com a periquita pegando fogo e tá precisando ir à igreja. Nesse momento, Ichigawa sente um calafrio subir pela espinha. Ao olhar em volta, ele percebe que Shizuko está prestes a explodir de raiva ao ver os dois juntos. Holy shit! Desesperado, ele rapidamente pede para Rinko falar mais baixo, antes que o monstro em sexto lugar desperte. Mas já é tarde demais, pois Shizuko já está cutucando sua paciência e manda que ele acompanhe por um momento. Ichigawa tenta inventar desculpas para escapar, mas ela não está nem aí. Vamos ali no beco escuro rapidinho, pra mim ver um negócio. Felizmente, Rinko aparece no momento certo, segura a mão de Shizuko e questiona se ela não está sendo agressiva demais. Rinha de maluca, só uma vai sair com vida. Sua baranga, sua mocreia, seu buraco de caçapa, seu pinto pequeno.
Rinko provoca, perguntando se ela está tão incomodada com a ideia de perder o irmão para outra pessoa, ao que Shizuko responde chamando-a de porca. Em contrapartida, Rinko a chama de tábua. No final, Shizuko agarra Ichigawa pelo pescoço e o arrasta para longe. Ela o leva até o telhado e saca a moeda do juízo final, dizendo que ele voltará a ser o irmão que a ama. Depois exige que ele aprenda contra a parede e diga que a ama mais do que ama aquela piranha sem graça. Me jogue na parede com violência e força agora, Oni-chan! Engraçado é que ela usa umas palavras muito específicas. Ichigawa sente que não aguenta mais esse nível de tortura, mas sabe que estará morto se ela descobrir que ele não está realmente hipnotizado. Assim, ele aprende contra a porta e diz que a ama mais do que ama aquela mulher sem graça, porém peituda. Shizuko fica vermelha de vergonha e murmura que eles não podem fazer isso, porque são irmãos. Ah, meu Deus amado, eu sinto dor física quando essa menina abre a boca. Ouvindo isso, Ichigawa fica em silêncio, já que está saindo completamente do roteiro, e ele não sabe o que vem agora. Agora vem o like. Então ele começa a improvisar, dizendo que não importa, pois só há os dois ali, um macho e uma fêmea. Ele percebe que sua fala foi horrível, pensando que nem aquela maluca da Shizuko ficaria satisfeita com esse papo. Mas surpreendentemente, Shizuko parece mais do que satisfeita, quase como se estivesse derretendo de felicidade. De repente, ela pula em cima dele e diz que não quer que ninguém o tire dela. Ichigawa fica confuso, já que ele nem tem esse tipo de relacionamento com o Rinko. Shizuko então exige que ele diga a Rinko, depois da aula, que gosta mais de sua irmã do que dela. Temendo o destino cruel que o aguardaria caso não obedecesse, ele concorda imediatamente. Shizuko ainda insiste que ele rejeite Rinko da maneira mais fria e cruel possível. Então ele manda uma mensagem para Rinko, a chamando para se encontrarem depois da aula. A menina já fica como? Com o útero vibrando. Ela se pergunta se por acaso ele descobriu os sentimentos que ela escondia. Depois disso, nosso herói está sentado em uma lanchonete, quando Rinko chega, vestida de forma impecável, e pergunta se está bonita. Sim, definitivamente gostosa, pode se sentar aí. Ela pede uma nota para sua aparência, e ele dá uma sólida nota 95. Rinko comenta que faz tempo desde que ele a convidou para sair, e ele responde que nem faz tanto tempo. O último encontro deles foi no inverno passado. De repente ele ouve a voz de Shizuko, perguntando o que ele pensa que está fazendo. Ele volta à realidade, lembrando que não está em um encontro, mas sim em uma guerra, com a missão de dizer à sua amiga de infância que perdeu a cabeça e agora está apaixonado por sua meia-irmã. Enquanto isso, Shizuko pressiona para acabar logo com isso. Você me ama e apenas ama a mim, seu merda! A Shizuko não quer saber de papinho furado. Com ela é furadeira no bolso e irmão na coleira. O cara já começa a gritar sozinho e a Rinko já tá achando que ele tá drogado. Ichigawa pede que ela feche os olhos e cubra os ouvidos. Rinko obedece. Ele então fala para Shizuko que ela é seu único amor e manda ela calar a boca um pouco, porque ele tá em território inimigo, o que a faz ficar um pouco mais calma. Ichigawa toca no ombro de Rinko, dizendo que ela já pode parar agora. Então ela tira um caderno e uma caneta de sua bolsa, onde pergunta se Shizuko está ali. Ichigawa sente o coração afundar enquanto lê isso. E Rinko acrescenta que vai colaborar com a brincadeira de Shizuko por enquanto, mas quer uma explicação disso depois. Ichigawa começa a suar, sabendo que o que está prestes a dizer pode arruinar tudo. Ainda assim, ele decide confiar que Rinko entenderá que Shizuko está manipulando tudo. Ele finalmente diz que ama Shizuko mais do que ama Rinko. Por um momento, ele sente alívio, achando que tudo deu certo, já que Rinko continua tomando seu café gelado normalmente. Mas ele não poderia estar mais errado. Ele literalmente vê uma parte da alma dela evaporar. Rinko faz uma cara muito triste, enquanto pergunta se ele preferia a Shizuko ao invés dela. Ele então pede que ela se acalme e entrega seu lenço, mas Rinko começa a tirar parte da roupa no meio do público para limpar o café derramado.
Desesperado, Ichigawa escreve que Shizuko o forçou a dizer aquilo. Ao ler isso, Rinko agora quer entender o que está realmente acontecendo para Shizuko levá-la a esse ponto. Algo me diz que essa é doidinha da cabeça também. Então ela se levanta e vai até a mesa de Shizuko. Mas em vez de buscar respostas, ela declara guerra, jogando café na cara de Shizuko. Agora é guerra, tábua. Ichigawa tenta intervir, dizendo que ela foi longe demais. Mas Rinko ordena que ele fique quieto e volte a se sentar. Ela afirma que isso não é nada comparado ao que Shizuko já fez com ela. Alguém ajuda! Chama o garçom! Tirem as facas e os garfos de perto delas! Em seguida, Shizuko chama Ichigawa. Ela então o abraça e exige que ela diga a Rinko como se sente em relação a ela. Pressionado, ele declara que a ama e Shizuko responde que também o ama. Rinko fica pistolaça, com uma expressão que denota perigo, cometerei um crime. Ela começa a perder a paciência, perguntando se é realmente isso que ele sente por Shizuko. Rinko acredita que Shizuko deve estar chantageando, de alguma forma, para que ele diga aquelas coisas. Chantagem dela é a furadeira na cabeça. Não é muito convencional, mas parece estar funcionando bem. Então ela ataca Shizuko verbalmente, expondo verdades dolorosas, falando que ela é uma maluca da peste e tal, mó textão. Mas Shizuko rebate, dizendo que Rinko não sabe nada sobre ela. Rinko retruca que nem quer saber, pois considera Shizuko uma covarde, que não consegue expressar seus sentimentos, enquanto ela sempre foi honesta. Então um flashback mostra Rinko demonstrando seus sentimentos por Ichigawa desde a infância. E finalmente, Ichigawa começa a perceber a realidade. Mas Shizuko o interrompe, agarrando-a e dizendo que ele sempre pertenceu a ela. Ela pergunta novamente se ele a ama, e ainda com a lembrança da furadeirinha de bolso de Shizuko, ele cede, declarando que sim. Rinko claramente já não tá mais aguentando todo esse papinho. Ela já tá pra tirar a cada mochila. Shizuko então anuncia que os dois já estão em um relacionamento, mas Rinko, tentando controlar sua fúria e não pegar sua AK, pois tem certeza que acabará coletando inocentes no fogo cruzado, promete acabar com esse relacionamento falso deles, nem que ela tenha que cavar um buraco no quintal. Ela fala que vai exorcizar aquela bruxa maldita da Shizuko. Rinko pensa que já descobriu quase tudo, e então joga a merda no ventilador, falando que sabe sobre o livro de hipnose e essas maluquices que a Shizuko anda lendo na internet do mal. Então Shizuko fica em silêncio, e com um sorriso, Rinko se desculpa por ter sido muito dura, perguntando se ela ia chorar. De repente, Shizuko agarra a camisa de Ichigawa, puxando-o para perto e tasca-lhe a linguada nele. Não sei se pode mostrar isso aqui, mas o YouTube tá me dando tanta dor de cabeça que agora tô censurando tudo. Sinto muito aos cavaleiros com gostos duvidosos de plantão. O tempo parece parar, e Rinko fica atônita, separando os dois rapidamente. Com lágrima nos olhos, Shizuko declara que nunca permitirá que Rinko tenha. Mais tarde, Ichigawa está no escritório da editora, e Yoshizawa pergunta sobre o prazo para o próximo rascunho. Ela lembra que ele teve um mês inteiro para trabalhar, mas o que entregou está vazio, assim como, segundo ela, o futuro dele. Ichigawa se desculpa, explicando que o caos com Shizuko está afetando sua concentração. Ele confessa que desde o incidente a Alabama, Rinko tem evitado falar com ele. De volta para casa, Shizuko pede desculpas pelo que fez e admite que se ele não tivesse hipnotizado, provavelmente a odiaria. No entanto, Ichigawa responde que nunca poderia odiá-la. Então Shizuko, emocionada, diz que está feliz por ele ter se tornado seu irmão, pois ele foi a única pessoa que ficou ao lado dela depois que seus pais faleceram. Ela o agradece e o abraça, declarando que o ama profundamente. Ela espera poder dizer isso a ele um dia, sem precisar hipnotizá-lo. Dá pra ver que essa menina não é muito inteligente. Voltamos ao presente, e Yoshizawa diz que ainda tem grandes expectativas para ele. Ela explica que Sano Sensei é a única pessoa da mesma idade dele que é a mais bem sucedida. Sano se destaca ao retratar histórias de romance como se as vivesse em primeira mão. Yoshizawa acrescenta que o público adora garotas ousadas.
quando estão a sós com o protagonista. Por fim, ela diz para ele voltar para casa e começar a mexer essa bunda. A caminho de casa, Ichigawa reflete sobre o conceito de amor da vida real, com uma premissa absurda, e conclui que coisas assim simplesmente não existem. Porém, ao abrir a porta de casa, Shizuko aparece na sua frente, num piscar de olhos, ordenando que ele olhe para a moeda dela e se apaixone por ela. É nesse momento que ele percebe que essa é a premissa absurda que ele estava procurando. Ela pergunta se ele está bravo por ela tê-lo beijado na frente de Rinko e o abraça, dizendo que não queria que Rinko o tirasse dela. Ichigawa nota que Shizuko está ficando mais ousada, e ela, com um olhar sério, lembra que os dois trocaram o primeiro beijo e pergunta se ele algum dia a trairia. Já sabe como funciona, né? Furadeira no joelho. Para piorar, Shizuko desbloqueia um novo item para ameaçá-lo, o taser. Pô, um taser em comparação com a furadeira não é nada. Isso pra mim é uma segunda normal. Então ele a abraça e garante que nunca fará algo assim. Enquanto isso, o celular de Ichigawa vibra. É uma mensagem de Yoshizawa, lembrando de que ele tem um evento de autógrafos em 2 semanas. Ele começa a entrar em pânico, já que Shizuko é uma grande fã de sua obra. Porém, ele se tranquiliza ao pensar que não há chance de alguém como ela participar de um evento tão nerd. Ah, ela ainda não sabe que o autor da obra é ele. Tentando disfarçar, ele menciona que o autor da série, que ela adora, terá um evento e pergunta se ela vai. Para sua surpresa, ela agarra sua camisa e diz que nunca perderia uma oportunidade incrível como essa, além de convidá-lo para acompanhá-la como um encontro. Chegamos ao capítulo 8 desse mangá nem um pouco duvidoso. E o dia do encontro e autógrafos dele finalmente chega. Shizuko está esperando sozinha por Ichigawa, e ao ver ele correndo em sua direção, ela grita como ele pode estar atrasado, o que já deixa todos os gado médio em volta babando. E por alguma razão, ele está usando uma camiseta de elefante que ganhou de um amigo de infância, quando entrou no ensino fundamental. Shizuko então puxa sua moeda de genjutsu e ordena que ele haja como um protagonista de um mangá e seja absurdamente romântico durante o encontro. E claro, já dá aquela checada com o taser para ver se o genjutsu estava funcionando. Sei não, um taser eu levava de boa. O complicado é a furadeira e as facas. Tentando seguir o jogo, ele declara em voz alta que a escoltará para onde ela quiser, garantindo que o mundo inteiro ouça. Sem um pingo de calma, Shizuko sugere que eles vão para um hotel de decadência. Então ele começa a suar frio, já que precisa fingir estar hipnotizado durante todo o encontro e ao mesmo tempo participar do evento de autógrafos. Para ganhar tempo, ele improvisa uma dança desajeitada e diz que o clímax deve ficar para o final. Os dois caminham até o restaurante onde ele fez uma reserva. Ela comenta que esse lugar era muito caro, mas ele responde que tem trabalhado meio período e ainda tem um rim sobrando, então tá de boa. Durante o jantar, Shizuko comenta que está muito feliz, mas admite que sabe que tudo isso é uma mentira. É que o que Rinko disse sobre ela é verdade. Ichigawa interrompe, dizendo para não se preocupar, já que ele é seu irmão mais velho, o que a faz soltar um leve sorrisinho. Após a refeição, Shizuko diz que está quase na hora do evento de autógrafos. E se ele quiser, eles podem passar direto para a parte do hotel. Que papo de hotel é esse? Não tô te entendendo. De repente, Ichigawa grita como se estivesse prestes a dar à luz, alegando estar com a pior dor de estômago do mundo, e corre para o banheiro. Trancado na cabine, ele começa a bolar um plano para escapar e ir ao evento de autógrafos. Mas ele não contava que Shizuko tivesse o spawn instantâneo aparecendo atrás dele de repente. Ele explica que estava extremamente preocupada com ele. Ichigawa pede que ela vá embora, mas Shizuko lembra que os humanos estão em seu estado mais vulnerável quando estão dormindo ou com as calças abaixadas. Por isso, para ela, é lógico que uma irmã mais nova vigie o irmão durante seus momentos privados.
Ele até tenta argumentar falando que estão na cidade, então não é como se ele precisasse se preocupar em ser atacado enquanto soltavam barro. Porém, ela diz que é pensando assim desse jeito imprudente que as pessoas morrem. E sem cerimônia, ela diz para ele não ser tímido e deixá-la assistir. Ela então tira seu Sharingan moeda do bolso, dizendo que isso era perfeitamente normal de ser feito. Ok, o roteirista já perdeu a linha. Ela agarra suas calças, gritando para ele ir logo com isso. Não seja tímido, Nichan! Ichigawa, incapaz de lidar com tanta pressão, pergunta o que é mais importante: ir ao evento de autógrafos ou observar seu irmão daquele jeito no banheiro. Shizuko começa a chorar, porque não consegue decidir entre as duas opções. Ele diz que ele no banheiro é eterno, mas o evento é temporário. Então ela finalmente decide e pede para assistir enquanto ele faz xixi no dia seguinte. Relutante e chorando, Ichigawa concorda. Ela fala que essa foi uma escolha muito difícil, mas que irá suportar o peso dessa decisão. Então Shizuko sai correndo do banheiro animada, dizendo que vai buscar aquele autógrafo agora mesmo. Contudo, voltando ao plano original, Ichigawa tira um conjunto de maquiagem e percebe que tem apenas 30 minutos antes de encontrar Yoshizawa. Após alguns minutos, uma garota pergunta a Yoshizawa se Ichigawa já chegou. Ela começa a se estressar, sem saber onde ele está. No entanto, uma garota entra na sala e sugere começar o evento de autógrafos, deixando Yoshizawa em choque. Ela, incrédula, pergunta se ele realmente vai autografar livros usando uma peruca e aquela roupa. Ele explica que é um hobby dele. Yoshizawa insiste o que está acontecendo para ele se vestir como uma mulher, mas ele diz que não pode divulgar informações confidenciais. Porém, ela se aproxima e, com um ar ameaçador, menciona que pratica kickboxing e que acabar com sua linhagem não seria difícil. Caramba! Aonde o prota vai, ele tá cercado de inimigo. Pressionado, ele decide contar toda a história. Ela não consegue conter a risada e promete ajudá-lo, garantindo que a meia-irmã Yandere Tsundere dele não descubra quem ele realmente é. Depois de aplicar maquiagem nos olhos dele, Ichigawa está pronto para entrar no personagem. Ela avisa que vai se preparar para o evento, e ele responde em voz feminina, já entrando no clima. Lá ele. Assustada, ela acha que ele foi possuído, e não gostando do tom de voz, faz com que ele engula um dente. Ela fez o coitado engolir o dente na base do soco, o que por alguma razão que eu não entendo, parece fazer a voz dele ficar mais fina. Mas quando ele pergunta como está agora, Yoshizawa acha que ainda está muito grossa, então mete mais umas porradas nele, para afinar mais um pouco a voz. Esse roteirista não tá puro. Ichigawa finalmente chega ao estande, e a equipe avisa que a primeira fã está prestes a entrar. Ele ativa seu modo fanboy, também conhecido como boyzeta, e a cumprimenta com sua melhor voz feminina. Porém, ao abrir os olhos, ele não está preparado para o que vê. É Rinko, parada bem na sua frente, que diz que não imaginava que ele fosse uma mulher. Ichigawa, por sua vez, fica em choque ao ver Rinko em seu evento de autógrafos. Mas refletindo um pouco, ele lembra que Rinko é uma otaku, que ama mangás e faz parte do clube do Kazu. Então não era tão estranho ela estar ali. Mas ele não sabia que seu gosto se limita a romances e comédias entre amigos de infância. Mas refletindo um pouco, há algum tempo, quando ele recomendou a ela um livro que ele mesmo escreveu, ela zombou, cuspindo na capa, e tratou sua querida obra de cultura com total desdém. Yoshizawa aparece e pergunta se ele já conhece aquela garota, mas ele responde que não, que essa é a primeira vez que se encontram, e Rinko concorda, dizendo que de fato é a primeira vez que se encontram. Ichigawa sugere que ela entregue o livro para que ele possa terminar logo, mas de repente ela pergunta se pode fazer uma pergunta. O coração dele desce até os pés, achando que seu disfarce já foi comprometido e apanhou tanto pra nada. No entanto, ele se recompõe, afinal a maquiagem que está usando é mais grossa que a de um palhaço.
Além disso, por que Rinko faria perguntas se soubesse quem ele realmente é? Então ela pergunta se por acaso ele tem uma meia-irmã muito fofa. Ichigawa entra em desespero, achando que sua fachada foi completamente descoberta, mas chorando, continua negando. Ao ver isso, Yoshizawa intervém, pedindo que Rinko não brinque tanto com o autor. Ela então se desculpa pela demora, explicando que está muito feliz por conhecê-lo pela primeira vez, e sai da sala, dizendo que o vê em breve. Yoshizawa pergunta o quanto ele conhece essa pessoa. Ele explica que Rinko é sua amiga de infância, e acredita que ela estar ali foi apenas uma coincidência. Quando se trata de anderes com objetos cortantes, nada nunca é uma coincidência. Já é noite e Ichigawa continua atendendo seus fãs, autografando seus livros. A equipe avisa que a próxima será a última pessoa. E Yoshizawa questiona se a meia-irmã do Genjutsu realmente virá ou ele se esqueceu de tomar seus remédios. Então a última pessoa entra. E claro, é Shizuko. Yoshizawa olha para ela. Intrigada, pergunta se essa garota linda é a meia-irmã louca que ele mencionou. Enquanto isso, Ichigawa tenta ao máximo não tremer e lembra a si mesmo que não há como ela descobrir sua identidade, já que agora ele é uma bela garota boiceta. Mas Shizuko se aproxima bem de seu rosto, deixando o ambiente em silêncio. E com uma cara séria, ela diz que sente cheiro do Onichan nele. A menina é um cachorro. Ela pergunta por que sente o aroma gostoso e intoxicante de seu Onichan vindo de Ishino Sensei. Talentos de Andere, olfato aguçado. Ichigawa tenta inventar desculpas, dizendo que pode estar usando o mesmo perfume, mas ela agarra sua camisa e diz que não há como seu irmão usar algo tão sofisticado como um perfume. Ele tenta balbuciar mais desculpas, mas ela o manda calar a boca e pergunta o que ela saberia sobre seu querido Onichan. Então, ela o solta e diz que agora entende tudo. Nosso protagonista entra em pânico, achando que ela descobriu sua verdadeira identidade. Mas de repente, Shizuko pergunta quando ela começou um relacionamento. Ele fica confuso e ela diz para ele não se fazer de bobo. Então, chorando, ela pergunta desde quando está saindo com seu Onichan. Por um momento, ele fica feliz que seu disfarce como boiceta não foi comprometido. Mas Shizuko já saca da furadeira para fazer uma assinatura e pergunta se ela prefere ser esfaqueado ou estrangulado. Ela se aproxima, deixando claro o quanto está irritada, pois estava animada para conhecer seu autor favorito, mas agora está decepcionada. Felizmente, Yoshizawa intervém e diz que Shizuko está enganado sobre uma coisa. Ela explica que é verdade que Ichino Sensei e Ichigawa têm uma relação próxima, mas não no sentido físico. Ichigawa é apenas um parceiro de entrevistas do autor, de seu livro favorito. Sem entender nada, ele fica boquiaberto, mas Yoshizawa pisa em seu pé, sinalizando para ele colaborar. No fim, ele acaba concordando com tudo o que ela diz. Yoshizawa continua, explicando que Ishino Sensei está entrevistando Ishizawa, porque ele tem uma meia-irmã de verdade, e quer entender essa dinâmica do ponto de vista dele. Ela diz que Shizuko é o assunto do momento, e que eles acreditavam que poderiam fazer um trabalho melhor entrevistando o irmão dela. Ao ouvir isso, Ichigawa fica impressionado com a habilidade de Yoshizawa em inventar histórias absurdas na hora. Enquanto isso, Shizuko fica surpresa ao descobrir que o mangá que ela considera sua bíblia sagrada é na verdade baseado nela mesmo e sobre o irmão dela. Então ela pergunta se a parte em que o irmão mergulha a calcinha verde da minha irmã na água e a bebe de uma vez, achando que era chá verde, é mesmo real. Yoshizawa confirma que essa cena é baseada em uma história verídica e 100% canônica, assim como seu like e comentário. Em seguida, Shizuko começa a perguntar sobre outras coisas impensáveis que aconteceram na página 120, questionando se também são baseadas em fatos reais. Mais uma vez, Yoshizawa confirma, tudo 100% canônico, nada de fanfic.
Depois de ouvir tudo isso, Shizuko fica corada, chamando-o de o pior, embora sua expressão mostre algo diferente. Então Yoshizawa explica que os dois acabaram de se conhecer há alguns minutos, provavelmente explicando o motivo do cheiro. Ela também acrescenta que ele manteve isso em segredo, porque não queria que Shizuko descobrisse que ele estava tendo pensamentos inapropriados sobre a você já sabe quem. Enquanto isso, Ichigawa está completamente arrasado, com sua reputação enterrada a 6 palmos embaixo da terra. Agora que Shizuko conseguiu as respostas que queria, ela sai da sala, dizendo que tem algo a resolver. Ao sair, ela comenta que um irmão infiel precisa ser punido. Depois, Ichigawa está ajoelhado em frente à sua casa, ainda abalado. Embora tenha conseguido superar o incidente do evento de autógrafos, ele ainda não sabe como encarar Shizuko. Então, ele recebe uma mensagem dela, perguntando por que ainda não está em casa, e ele corre para lá imediatamente. Shizuko recebe com um bem-vindo de volta, e ele fica surpreso ao ver que tudo parece estar normal. Nada nunca teve normal aqui, meu consagrado. Mas então, ela tira novamente a moeda hipnótica e diz que vai desfazer a hipnose, para que ele não se lembre mais dela. De repente, ela começa a desabotoar a camisa, deixando Ichigawa em choque. Ele se pergunta o que em nome de Deus ela está fazendo ao liberar os demônios Calvin Klein. Shizuko explica que isso é uma tendência enorme entre as garotas do ensino médio. Ichigawa percebe que ela acha que ele estava olhando para os produtos dela enquanto fazia sons de homem das cavernas e batia no peito de alegria. Agora, ela está tentando fazer com que ele se apaixone por ela sem a ajuda da hipnose. Então, ela pega um tubo de leite condensado e começa a derramar em si mesma, com a maior naturalidade. Ela diz: "Nossa, não é louco como o leite condensado caiu do céu e veio parar em mim?" Depois ela pede para ele limpar tudo, pois todo o corpo dela está, você sabe, melado. E grita para ele fazer direito, o chamando de pervertido safado. Essa menina é totalmente fora da caixinha. Após algumas cenas de quase lá, que deixam o pobre rapaz em frangalhos, Shizuko fica super envergonhada e o prende em um golpe de pernas, chamando-o novamente de pervertido. Enquanto isso, em uma casa caricatural e suspeita, vemos um quadro de investigações montado para derrubar o diabo desse universo, conhecido como o Padrinho em 6º lugar, ou seja, Shizuko. É Rinko quem está ali, com sua caneta de coelhinho, aparentemente satisfeita que seu plano maligno está quase concluído e se desenrolando exatamente como planejado. Deixa o like e comenta, seu safado, para mim trazer a parte 2.